Sobre as notas da atualidade internacional, eu converso já a seguir com Issao Agostinho e o Wellington Calazans, que já estão connosco. Wellington e Issao, boa noite. A começar por ti, Wellington, bem-vindo mais uma vez à hora desta noite. Boa noite, Dorivaldo Aleixo, boa noite, Issao Agostinho, e a você assistindo à Hora 10, é um prazer estar aqui de volta. Boa noite aos dois. Vamos então começar por olhar para as notas de atualidade, mas de forma analisada. Wellington, vamos começar por um assunto que é, na verdade, uma sequência também de algo que já cá estivemos a conversar ontem, mas desta vez para adicionar que os Estados Unidos vai pedir, portanto, o apoio do Conselho de Segurança das Nações Unidas para que a sua proposta de cessar-fogo em Gaza possa avançar. Ontem já estivemos aqui, inclusive, também a falar, já foi aqui mencionado pelo Wellington a sua visão sobre o assunto, mas olhando para esta pretensão que os próprios Estados Unidos acabam por manifestar agora, e se considerarmos o facto de Netanyahu não estar muito receptivo a esta proposta, que efeito é que, a nível do Conselho de Segurança das Nações Unidas, esta decisão poderia também aqui ter ou trazer? Dorivaldo, falamos ontem que existe aí uma espécie de jogo de culpa entre os Estados Unidos e Israel em relação a este acordo de cessar-fogo em Gaza. Em uma situação em que o presidente Joe Biden, ele agora diz apoiar esta proposta, não é, de 3 etapas para Israel, e esta mesma proposta já foi rapidamente rejeitada por Benjamin Netanyahu. E aqui temos uma situação extremamente sui generis, porque Joe Biden, na medida em que precisa deste cessar-fogo para que a situação diante da comunidade internacional seja amenizada, já que muitos países apontam os Estados Unidos como sócio de Israel no genocídio em curso contra o povo da Palestina. Ao mesmo tempo, Joe Biden precisa tomar cuidado com o nível de desgaste que isto... Bem, e perdemos aqui o contacto com o Issao e também com o Wellington Calazans. E depois desta matéria, eu volto aqui às notas da atualidade internacional, a tentar aqui estabelecer novamente o contacto com o Wellington e com o Issao. Wellington Calazans, Issao Agostinho, vamos só aqui tentar perceber se a comunicação dos dois está perfeita. Vamos renovar aqui o boa noite contigo, Wellington. Bem-vindo mais uma vez. Boa noite, estamos de volta aqui, Dorivaldo. Ok. Vamos então retomar aquilo que começamos há instantes e fomos interrompidos por questões alheias à nossa vontade. Wellington, falávamos aqui sobre esta intenção dos Estados Unidos em avançar com um pedido de apoio ao Conselho de Segurança das Nações Unidas à volta da sua proposta de cessar-fogo. Já começavas aqui também a fazer uma introdução à pergunta que coloquei e tocavas nesta questão deste jogo de culpa que já começa aqui também a ser muito visível e notável, mas é a continuação da tua exposição que nós queremos mesmo ouvir. Exatamente, Dorivaldo. Como eu estava falando, há um jogo de culpa, não é, entre Estados Unidos e Israel em relação a esse cessar-fogo em Gaza, porque muitas questões aí, muitos pontos estão em jogo. É uma situação delicada para o presidente Joe Biden, porque está praticamente num período pré-campanha eleitoral, não é? Isso faz com que ele tenha que ter cuidado para não perder a simpatia dos patrocinadores de campanha, que são os mais fortes, são sionistas que apoiam a campanha militar de Netanyahu contra o povo da Palestina, que já é reconhecida internacionalmente como genocídio. Tanto que o próprio Hamas alega que Israel não leva o acordo a sério e que tem usado de todos os recursos possíveis para protelar as negociações. Dorivaldo, a Casa Branca parece perder a paciência com essa situação. E Joe Biden chegou mesmo a acusar Benjamin Netanyahu de prolongar a guerra por motivos políticos. Observe aí que, se por um lado Joe Biden é acusado de não ser firme no Conselho de Segurança e promover
imediatamente o reconhecimento de dois estados e tudo aquilo que já estamos discutindo nos últimos meses. Por outro lado, tem a questão da política interna de Israel, em que Benjamin Netanyahu está ameaçado de ter o seu cargo destituído pela oposição, mas também teme perder o apoio político da ala mais radical, que não aceita, sob hipótese alguma, qualquer tipo de acordo de cessar-fogo. Enquanto isso, nós estamos assistindo de maneira impotente este bloqueio que é abrangente à faixa costeira, né, lá de Gaza, cortando o fornecimento de combustível, eletricidade, o sustento das pessoas, a chegada de mantimentos, de apoio, de ajuda humanitária, de medicamentos, tudo isso continua firme e forte na prática de Israel contra o povo da Palestina, o que coloca toda essa situação de negociação como algo até perigoso, por não ter uma solução ou um ponto de decisão imediato. Então, Dorivaldo, esperamos aqui que haja sensibilidade de que o tempo urge e que alguma coisa de concreta tenha que ser feita imediatamente, porque o povo da Palestina sofre e não pode mais esperar. Vamos continuar aqui com os nossos assuntos. Washington e Teherão cortaram relações diplomáticas há já muito tempo. A boa nova mesmo é que o chanceler interino iraniano confirmou que as conversas com Washington para o relançamento desta cooperação são agora uma realidade. Como é que nós podemos aqui analisar esta nova página que se abre? Olha, Dorivaldo, eu creio que, na verdade, sempre houve uma conversa, ainda que isto não fosse uma agenda aberta. Certo. Porque estamos falando sobre situações muito delicadas que envolvem questões nucleares. E isto é tratado no mais alto nível e também no mais alto sigilo. Não é tema para ficar sendo peça de propaganda ou peça de publicidade, se você entende o que eu tento, o que eu quero falar em termos de diferença entre um termo e outro, que parecem iguais, mas são diferentes. Então, Dorivaldo, a posição dos iranianos em relação a esse tema é para deixar claro que sempre esteve aberto ao diálogo, em oposição aos vetos, às sanções e toda uma carga que foi utilizada pelos norte-americanos durante muito tempo para tentar influenciar a política interna iraniana. Ocorre que agora, com muito mais força, com um apoio muito mais declarado da China, da Rússia e de uma política que abre outras frentes no comércio internacional, em especial através do bloco BRICS, os iranianos estão muito confiantes de que serão, ou pelo menos merecerão, mais respeito por parte não só dos Estados Unidos da América, como também de outros países que costumam transformar qualquer tema relacionado ao Irão, como falamos aqui, em um tabu. Então eu vejo que o banco inglês, por exemplo, o Standard Chartered, ele foi acusado agora de quebrar as sanções impostas pelos norte-americanos, fazendo comércio diretamente com os iranianos. Por que é que surge isso nesse momento em que as notícias de diálogo são difundidas? Porque, para quem não é interessante uma aproximação diplomática entre
os iranianos e os norte-americanos? Certamente para Israel. Então, nós temos aqui em sendo verdade que os norte-americanos estão abertos a uma conversa com os iranianos, um caminho novo dos Estados Unidos na região, podendo, inclusive, é importante destacar o papel de Omã para que este diálogo entre os iranianos e os Estados Unidos esteja acontecendo, algo que é pouco difundido, o que também mostra que há entre os países árabes uma nova maneira de observar os movimentos iranianos. Então, existe aqui uma vitória da diplomacia iraniana e existe também uma possibilidade de abertura de novos caminhos, o que significa paz, e isso é muito bom, deve ser estimulado por todos nós, na medida em que os Estados Unidos estão, de uma maneira ainda que sigilosa, discreta, tentando dialogar com a parte iraniana. Então vamos torcer para que seja tudo verdade, Dorivaldo, e que tenhamos aqui boas novas nos próximos comentários. Certo. Wellington é um plano de medidas que divide-se em 4 grandes eixos de atuação, com medidas que passam, digamos, por eixos como a imigração regular, a atração de talento estrangeiro, integração humana que funcione e a reorganização institucional, alguns pontos já aqui um bocadinho destacados também ao detalhe pelo ISAL, mas a pergunta é como é que classificas mesmo este pacote de medidas aqui avançado? Eu acho que, primeiro, ele visa a conquista dos votos da extrema-direita nas eleições europeias deste fim de semana, né? Primeira coisa. Aí é uma disputa por voto. É uma proposta que vem com um lançamento para ganhar um grande impacto midiático, ocupando todo o debate em torno de outros atores, né, da política que não sejam do partido Chega. Segundo, é preciso que essa questão do imigrante para Portugal seja debatida com mais seriedade, Dorivaldo, porque existe um declínio da população portuguesa e esta é uma realidade que ninguém pode negar, não é? Porque o futuro da população de Portugal desenha num panorama de declínio, a taxa de natalidade está sendo reduzida mais e mais, e este cenário, embora previsível, levanta diversas preocupações quanto ao futuro do país, até mesmo da sua própria existência, manutenção da sua cultura, impactando nas áreas cruciais, como a economia, a própria sociedade e a organização social como um todo. Os grandes desafios de Portugal com o imigrante não estão só com os imigrantes que saem de outros continentes e procuram uma luz ao sol no continente europeu, até porque o continente europeu hoje não é tão atrativo como foi há algumas décadas. O grande problema da imigração portuguesa hoje é dentro do próprio continente europeu. Nós são vamos, com todo respeito, mas os ciganos romenos, são as prostitutas ucranianas que ocupam as ruas de Lisboa, em especial, mas não apenas de Lisboa, e criminosos de outros países em fuga, que, especialmente do leste da Europa, que procuram nos países do sul, não apenas Portugal, mas também a Espanha, uma espécie de refúgio dentro do próprio continente. Então, essa questão do imigrante aparece agora como uma cartada eleitoral, na minha visão. É um aspecto que deve ser debatido com muito mais seriedade, porque Portugal precisa do imigrante. Existe uma previsão muito negativa de que Portugal, em 20 anos, terá apenas 2/3 da população que tem hoje. Então, isso, para além do envelhecimento populacional, que exige a importação de mão de obra mais jovem, com a força de trabalho, para poder dar sequência à economia do país, para dar vida à economia do país. Então,
Dorivaldo, existem muitos fatores e o tempo aqui não permitiria que fizéssemos uma análise com profundidade, mas eu quero deixar claro que não apenas Portugal, mas todo o continente europeu é culpado pelo fluxo migratório desregulado, porque através das ações militares e também da exploração de diferentes maneiras em outros países, acabam por ignorar a causa, não é? E há o debate em torno do imigrante apenas como uma consequência, e isso é muito pouco para o que nós estamos vendo. Nunca vou esquecer do que foi feito com a Líbia. Aqui eu sempre falo da Líbia, porque ali foi a chave de tudo isso que está acontecendo, inclusive foi previsto por todos. O que aconteceu com Saddam no Iraque, e por aí nós tiramos algumas conclusões sobre o que é fluxo migratório, o que foi feito para que esse fluxo migratório passasse a ser desregrado, e esquecer a causa e debater a consequência é muito pouco para quem lê tanto como nós aqui, né, que estamos sempre debatendo coisas de uma maneira muito mais séria e responsável. Está assim feita mais uma ronda pela atualidade internacional aqui com os nossos companheiros habituais. Muito obrigado, Issa Agostinho, muito obrigado, Wellington Calazans. Wellington, até a próxima semana e bom Conexão Angola no sábado. Estamos juntos igualmente. Muito obrigado, Dorivaldo. Um grande abraço, Issal, e a você assistindo a Hora 10. Obrigado por hoje. Até a próxima. Até a próxima para os dois. Obrigado.